Chegou a hora de conquistar. O primeiro episódio desta série foi: chegou o tempo de desmontar acampamento. Hoje é tempo de pisar nas águas. Vamos falar todos juntos isso. Chegou a hora de conquistar. Fale comigo. É tempo de pisar. Olha quem está ao seu lado e fala assim: chegou o tempo dos teus pés pisarem nas águas. Você vai entender o que isso significa aqui da parte de Deus. Olha quem está do outro lado e fala: chegou o tempo de você atravessar o Jordão. Fala isso crendo, porque isso é profético daquilo que nós estamos vivendo. Você que está em casa, você faz parte de tudo isso. Compartilha, curte, manda essa transmissão para o maior número de pessoas, porque estamos vivendo um Kairos, o tempo perfeito de Deus. Eu quero começar lendo a palavra de Josué 3, verso 1. Eu vou ler todo o trecho aqui hoje, porque nós vamos contextualizar. Quero contextualizar, porque nós vamos viver tudo que Josué viveu aqui no capítulo 3, verso 1 em diante. Preste atenção, leia comigo, se você quiser abrir sua Bíblia, ou bem grande na tela você vai acompanhar. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. De madrugada acontecem coisas sobrenaturais. Deus nos desperta, Deus fala, Deus dá direção. E diz o texto: e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Setim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, que os levitas sacerdotes levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Olha a direção. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. Visto que por tal caminho nunca... Fale comigo essa parte. Por tal caminho nunca passastes... Você vai entender isso mais para frente. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Verso 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis. É que Deus está falando comigo. Eu vou em breve entrar às 2 horas de uma imersão com Cristo Vive Music. E Deus está falando muito. Eu estou lendo isso aqui, o Espírito está falando algo muito forte. Cristo Vive Music, logo mais eu vou repartir isso aqui. O verso que eu acabei de ler foi o 8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Verso 9. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girazeus, os amorreus e os jebuseus. Todos os inimigos, Deus estava falando, todos eles vão cair por terra. Eis que a arca da aliança do Senhor e toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Meu Deus está falando comigo nisso aqui, Jesus Cristo. Porque há de acontecer, meus presbíteros, entendam isso pela fé, há de acontecer assim, que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas, eles desmontaram o acampamento, para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança do Senhor, diante do povo, e quando os que levam a arca chegaram até o Jordão e os pés se molharam na borda das águas, olha o que diz o texto: porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Verso 16, estamos indo para o final. Pararam-se as águas que vinham. Você está entendendo o que está acontecendo? Quando eles pisaram a planta dos pés, o Jordão estava transbordando, ou seja, não estava fácil atravessar. Diz que quando eles pisaram a planta dos pés, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, último texto, porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e
todo Israel passou a pé enxuto, atravessando. Diga, glória a Deus. Eu li 17 versos aqui, você conseguiu entender? Porque nós vamos construir hoje tudo que Deus está nos falando com base nesse capítulo de Josué 3. Amados, chegou o tempo de você pisar a planta dos seus pés nessas águas. Eu quero já profetizar para você, elas vão abrir. O Jordão será cortado em nome de Jesus. Curve sua cabeça, vamos aquietar os nossos corações falando com Jesus. Pai amado, Deus bendito, obrigado, Pai, por tudo que estamos vivendo nesta manhã. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui diante da Tua glória. Estamos aqui diante, Pai, daquilo que o Senhor está fazendo e manifestando no nosso meio. E nós queremos agora, Jesus, receber a palavra. Queremos agora receber, Jesus, o sermão que vem do Teu trono, Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor através de mim, Jesus, a dar direção. Que seja o Senhor através de mim, Pai, a exortar, a consolar e edificar o Teu corpo, Jesus. Eu oro para que essa palavra caia em cada coração aqui, que é uma terra fértil, e venha produzir, como está escrito, frutos a 30, 60, 100 por um, Pai. Eu creio que frutos serão, Pai, grandiosos, porque esta palavra não voltará vazia, sem que antes cumpra em nós os desígnios pelos quais o Senhor já determinou desde os tempos eternos. Oramos com os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, e aqueles que assim comigo creem, digam amém e amém. Mais uma vez as suas palmas em nome de Jesus. Isso é gratidão a Deus. Aleluia. Meus irmãos amados, família bendita, família da fé, aqueles que estão prontos para pisar com os pés no Jordão e verem as águas se cortando. Se é você, diga amém. Amém. No último domingo nós começamos esta série e nós entendemos que Deus estava dizendo ao seu povo, chegou a hora de atravessar, chegou a hora de desmontar acampamento. Falamos sobre desmontar esse acampamento, nós falamos aqui, o Bispo Rai falou um pouquinho aqui no ofertório, as abençoadas no Drops ali no vídeo também falaram, ou seja, Deus está nos falando sobre fim de ciclos. Deus está nos falando sobre coragem necessária para uma nova estação. Fala comigo assim, eu preciso coragem necessária para adentrar numa nova estação. E essa nova estação existem duas frentes que você precisa desenvolver, duas habilidades, força e coragem. Vou falar muito sobre isso. Fala comigo, força e coragem. Sempre diante de uma nova estação, meu presbítero Marcos, nós vamos precisar dessas duas habilidades, força e coragem. Então hoje eu quero avançar um pouquinho mais na história, já avancei aqui lendo o texto de Josué 3, porque uma coisa é ouvir que existe uma terra prometida, outra coisa, meu amado, é você chegar diante do Jordão. Uma coisa é você ouvir que tem algo, como eu costumo dizer, gasoso, sabe? Um pouco nebuloso, uma promessa. Outra coisa é aquilo gasoso e se solidificando e de um estado sólido se tornar algo concreto. E nós estamos diante desse lugar. Existe um Jordão à nossa frente. E talvez esse seja um momento mais importante da caminhada deles ali de Israel, mas nós também, e lembre-se, vai fazendo esse paralelo do que nós estamos vivendo como igreja e do que você está vivendo na sua vida, porque isso aqui corta para os dois lados, tá? Para nós como família, para nós como família espiritual, família da fé, mas para você, na sua vida particular com Deus. Então, como eu disse, uma coisa é entender que o Jordão existe, uma terra prometida, outra coisa é chegar diante desse Jordão. Então, como povo, eles estavam diante talvez do momento mais, foram 40 anos no deserto, rodando em círculos, então talvez eles estivessem diante do momento mais ali importante dessa peregrinação. Então agora não era mais teoria, o povo estava de frente de uma travessia, diante de uma travessia. Eles já tinham ouvido sobre Canaã durante anos. Para pensar, a geração não só de Moisés, de Abraão, 430 anos antes de Moisés, Abraão já tinha recebido essa palavra. Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Moisés, a promessa foi ratificada, ficaram anos no Egito. Deus levanta Moisés para libertar, apontando de novo para essa Canaã. E eles vão entrar em Canaã. Talvez eles pensassem que fosse uma peregrinação de um dia. Dizem os especialistas que é como se nós fôssemos daqui para o Rio de Janeiro, era a distância do Egito para Canaã, e eles ficaram 40 anos, imagina se demorar 40 anos para chegar de São Paulo no Rio de Janeiro, 40 anos por quê? Porque eles tiveram imoralidade, colocaram o Senhor à prova, eles murmuraram, então tome isso como uma lição, para que você não venha cair naqueles pecados que o povo ficou ali perdendo tempo, enfim, então agora eles chegam diante de um Jordão. Agora uma geração se passa, eles estão diante de uma nova geração, e eles se santificam, nós entendemos isso domingo passado, né? O opróbrio do Egito, então todos os jovens que tinham nascido ali no meio, porque uma geração tinha nascido, 40 anos no deserto, eles tinham que fazer circuncidar, eles tinham que fazer a circuncisão, porque isso era um sinal, até hoje para o povo hebreu, para os judeus, de que é de impureza, então Deus falou, remova a impureza, pegaram pedras de pederneira, diz a palavra, e os jovens homens, logicamente, foram circuncidados.
E aí, eles estão agora diante desse Jordão, nesse momento talvez de ápice de toda essa trajetória. Eles tinham ouvido sobre uma Canaã, eles tinham ouvido sobre uma promessa, eles já tinham recebido essa promessa, mas agora havia um obstáculo real diante deles. Havia um Jordão. Por mais que eles tivessem vencido as pragas, talvez, por mais que eles tivessem vencido o Mar Vermelho, agora tinha uma geração que não tinha visto isso, talvez tinha só ouvido falar, por isso que Deus coloca e permite um outro obstáculo real à frente deles. O Jordão estava ali. E isso é muito simbólico, igreja, porque aponta para algo que nós precisamos entender toda vez que Deus nos leva para uma nova estação. Entenda isso, porque talvez você esteja vivendo exatamente isso na sua vida. Toda vez que você vai fechar um ciclo e entrar num novo ciclo, uma nova estação, nós vamos estar diante, e Deus permite isso. Duas vontades de Deus, vontade permissiva e vontade direta. Ou Deus de forma direta, ou Deus permite que jordões, obstáculos, eles sejam colocados à nossa frente. Existe um momento em que todos nós vamos precisar decidir algo. Se nós vamos permanecer do lado de cá, ou se nós vamos ter coragem para atravessar o tipo que seja o Jordão e avançar para aquilo que está do outro lado. A promessa, ela sempre, o que vai anteceder uma promessa, vai ter um Jordão. Eu poderia aqui contar inúmeros casos, não teria tempo, mas toda vez, antes de alguém possuir algo, Deus vai permitir, ou Deus vai colocar, de forma direta, um Jordão. E talvez você esteja nesse lugar, aquela famosa barreira do terror, que eu costumo dizer em treinamentos. Você para aqui e você fala, e agora? E aí a pergunta que você tem que hoje decidir diante de Deus é se você vai atravessar ou se você vai ficar com medo do tamanho das águas do Jordão. A promessa, meu amado, ela sempre vai trazer isso, uma conquista, e nós estamos num tempo de conquista, sempre vai ter um Jordão. E o mais interessante, eu quero fechar a introdução dizendo para você, é que Josué 3 nos mostra que o Jordão estava transbordando. Nós vimos ali, era tempo de ceifa, de cega, então as águas estavam altas, as margens estavam altas, ou seja, Deus não levou eles para atravessar um momento fácil, eles não foram atravessar uma lagoa, eles não foram atravessar um pequeno brejo ali que era só pular, havia um rio, amado, havia uma correnteza, havia águas que nas margens, diz o texto, estavam transbordando. Isso aqui é muito verdadeiro para nós. Porque quando a gente chega diante de um Jordão, e eu quero dizer para você que nós estamos como igreja para atravessar muitas águas, muitas vezes a gente fala, e agora? Chegou a hora. Entrega o cinema, entrega o office e isso. E você fica num lugar porque começa, amado, começa tudo a estremecer. E na prática isso aqui, olha, põe para mim o verso 15 de novo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, vamos lá. Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Não estava fácil, querido. Você está vivendo algo na sua vida que também não está fácil? Eu quero dizer para você, existe uma promessa do outro lado do Jordão. Existe algo do outro lado do Jordão. E a gente chega nesse lugar, só que a gente precisa compreender a plenitude do que é promessas, do que é final de ciclo, início de ciclo. Porque não basta a gente olhar só da nossa ótica. Presta atenção no que eu vou te ensinar agora da parte de Deus. Não basta você olhar só da sua ótica. Porque da sua ótica você vê só a sua visão. Você tem que, eu costumo fazer essa analogia, dar um zoom out e olhar com os olhos de Deus, porque Deus, ele vê o todo. Você provavelmente já teve a oportunidade de viajar de avião. Você decola, quando você sobe, chegou em 10 mil pés, que é a altura aqui. Você olha lá e fala, não conseguia ver tudo isso. Por quê? Porque agora você está vendo de um outro horizonte. Tente olhar a sua vida dessa ótica. Você está olhando, Deus está finalizando algo. Chegou, Deus está falando, acabou algo. Algo vai se iniciar. Tem um Jordão no meio. Só que olhe da ótica de Deus. Você precisa saber se desprender do passado. Eu falei isso quinta-feira. Quinta-feira foi poderosíssimo. Ouça a mensagem do culto de quinta-feira. Você precisa se desprender do passado para que você venha agora cruzar o Jordão para o novo. O problema qual que é do crente? O crente tem medo do Jordão, o crente tem medo do passado. O crente ele tem medo de desplugar do passado, de falar, soltar aquilo que tem que ser soltado. Paulo fala, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você precisa esquecer das coisas que ficaram para trás. O que é isso? Abrir mão daquilo. Não dá para você entrar em Canaã, cruzar o Jordão, trazendo o deserto. Consegue entender isso? Porque muitos querem, eu quero avançar. Ok, todos queremos avançar, mas você está disposto a abrir mão daquilo que Deus está falando? Abra mão disso para você pegar um novo. Aí, essa hora que a gente fica. Então, fica sabe aquele equilibrista de círculo? Fica assim, uma coisa meio... É o crente hoje, ele quer o pé lá no passado, o pé no futuro, o Jordão com ele com medo, aí ele fica preso nesse lugar, nessa barreira, e ele fala, como é que eu avanço disso? Deus está falando, abra mão, primeira coisa, esquece o passado. Acabou um ciclo, finish, acabou. Aí Deus está falando, agora tem um Jordão aí, agora força e coragem. Porque tem algo do outro lado para começar na sua vida. Me ajuda a pregar para quem está do seu lado, assim, entenda que Deus está finalizando algo, iniciando algo na sua vida. Diga isso.
Humanamente falando, igreja, aquele era o pior momento para atravessar. Eu vou dizer algo para vocês como igreja. Preciso falar ou você já entendeu? Entendeu, Valquíria? Humanamente falando, aquele era o pior momento para atravessar. As águas transbordando. Só que Deus tinha falado, acabou, pega a arca e vai. Eu posso dizer para você, quando Deus falou para nós também, chegou, acabou o tempo. Nós não estamos no momento mais favorável de transicionar, mas Deus falou, chegou a hora. E quando Deus fala, é porque Ele quer mostrar um milagre para nós na travessia. Entenda, na sua vida não vai ser um momento mais favorável. Você precisa ter fé e coragem. Você precisa ter força e coragem para entender. E mesmo diante de um Jordão alto, você tem que falar, peraí, tem que ter espaço para o milagre, meu querido. Porque senão qual que seria a nossa vida? A gente ia ser que nem um mundo. A gente ia sentar com especialistas, a gente ia sentar com... o que diz a economia? O que diz isso? Eu não estou abrindo mão da gente ter os dados, mas a Bíblia diz, o homem pode fazer planos. O que eu entendo? Faça planos, traga as estatísticas, mas a resposta dos lábios do Senhor, ela vem. Ou seja, você pode chegar com o seu plano. Se Deus falar, rasga, joga fora e vai no plano de Deus, que esse vai dar certo. Os planos dele são maiores e melhores que os nossos. Então, talvez você está numa travessia também, mas não está favorável. Eles também não estavam, e nós como igreja também não estamos. Então, isso aqui, talvez muitos se encontram nesse lugar, olhando um cenário impossível, vendo obstáculos grandes demais, sem saber como é que vai atravessar. Como é que vai ser a travessia agora? Como é que vai ser isso? Amado, só vai, só pisa na água. No reino de Deus não funciona diferente. Eu sei que humanamente, às vezes a gente fica, mas, como é que vai ser agora? Não, eu estava esperando isso, eu estava esperando sair aquilo, eu estava esperando. Amado, não estou falando de loucura, eu estou falando de fé, estou falando de quando Deus dá uma direção. Você está vendo eles aqui debaixo de uma direção claríssima de Deus. Eles não estavam aqui numa alucinação, numa empolgação humana. Eles estavam ouvindo Deus. Você precisa ouvir Deus, primeira coisa. E se Deus falou, aí você pode crer. No reino, amados, a métrica é totalmente diferente da métrica do mundo. O mundo tem uma métrica lógica. Mas a lógica do reino, fala comigo assim, a lógica do reino não é a lógica do mundo. Deus, ele não espera o rio baixar para mandar o povo atravessar. Deus primeiro fala, primeiro vocês podem se mover. Vocês estavam há 3, 4 domingos que eu preguei, o milagre acontece fora do barco, Quando que acontece o milagre de Pedro? Quando ele decide pisar fora do barco. Até então não tem milagre algum, mas é quando Deus fala, vem. Pronto. Aí ele fala, eu vou. E quando ele pisa, aí o milagre acontece. Eu sei que a gente quer primeiro que a água fique sólida para a gente pisar, mas Deus, ele vai nos mostrar que o milagre sempre está no movimento. Fala com a sua boca, o milagre sempre está no movimento. Mateus 11:12 diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado como igreja? Por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Eu vou dizer algo que eu falei, acho que quinta-feira, eu não me lembro, eu falo tanto culto que eu faço, tanto treinamento. Eu falei recentemente, quando houve a transição, que Deus recolhe minha mãe há 5 anos, e o apóstolo me chama lá no cemitério do Morumbi e fala, Bispo Fê, você com a sua esposa, vocês estão com bastão, vocês vão liderar essa empreitada, toma a igreja. Amado, a gente tinha 5 minutos que minha mãe tinha sido sepultada e Deus já estava nos apontando. Por isso que eu falo que Josué 1 é o capítulo, é a história da minha vida da transição. E eu confesso para você que nós estávamos como igreja muito bem estruturados. E eu imaginava na minha, como diria o compadre Washington, sabe de nada, inocente. Conhece esse? O evangelista, compadre Washington? Ele não sabe, eu não sabia de nada. Eu achava que, vou assumir a igreja, estamos bem estabelecidos, Léo. Vamos tocando o barco. Sabe aquilo? É só continuar fazendo. Eu acreditava que não ia ter nenhuma resistência. Sabia de nada, eu era muito inocente. Eu acreditava que todos estavam do meu lado, estavam de fato do meu lado. Eu acreditava, João Valquíria, que todos, meu presbítero, que falavam, estamos juntos, estavam de fato juntos. Eu acreditava que aqueles que falavam, eu estou aqui e eu não tenho, daqui para a glória. Se eu pegar uns WhatsApp que eu tenho aqui de uns abençoados, eu falo, não é possível, nem minha esposa me ama tanto como esse cara, esse não me abandona. Eu achava que a gente ia só tocar o barco. E aí Deus começa a forja. Aí começa o deserto. Aí no meio do luto, Deus começa... Eu falo, Deus, mas por que tem que ser tão difícil? Aí ele falou assim para mim, você não falou que queria ser o grande líder espiritual? Eu falei, mas eu não sabia que precisava de tudo isso. Ele, pois é. O caminho é sobremodo longo, é difícil. Mas eu louvo a Deus porque Ele nos toma pela nossa mão direita e nos guia no meio do deserto. E Ele nos guia, coloca caminhos, rios do ermo. Mas eu posso dizer para você, talvez você esteja vivendo num deserto, não é fácil, meu amado. Então, quando a gente olha isso aqui, você fala, não, o reino é tomado... Hoje eu entendo o que é essa força que precisa ter no reino.
Hoje eu entendo a musculatura, lembra da série que eu preguei lá atrás, em 2023, os músculos espirituais? Hoje eu entendo quais são os músculos espirituais que eu precisava desenvolver. E eu era apenas alguém que estava iniciando na academia. Consegue entender isso? Imagina que você entrou na academia e falou assim, não, eu quero ser igual o Arnold Schwarzenegger lá. Eu quero ser... mas com esse shape de borboleta, filhão, você vai ter que levantar muito peso. Então... esse caminho, às vezes, a gente não enxerga, a gente é, às vezes, muito inocente. E no começo da caminhada, eu estou brincando aqui, mas essa é a verdade, eu não tinha real noção do qual seria o trabalho. Então, hoje, quando eu leio Mateus 11:12, que o reino é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, hoje eu entendo, amado, que aquilo que Deus nos deu como promessa, a gente tem que marchar firme naquela direção. Deus falou para Josué, onde pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar por herança, como fui com Moisés. A promessa foi dada, mas quem tinha que mover o pé era Josué. E... talvez eu não tinha essa visão antes. Deus prometeu, Ele vai fazer. E os irmãos têm visto nos últimos 5 anos o quanto eu tenho falado sobre nós sermos práticos, ou nós sermos crentes religiosos que sentam num banco de igreja, ouvem uma promessa e acham que a coisa vai acontecer. Amado, você vai ter que marchar, você vai ter que pôr a mão na terra, você vai ter que plantar. Isso é a vida com Deus. Não é fácil. Não é como pregam aí fora hoje. Lindo! Não é como, tá tudo certo. Você é o centro do coração de Deus, amado. Você é amado por Deus, Deus te ama, Deus te escolheu, Deus lhe elegeu antes da fundação do mundo. Em Romanos diz que nós somos escolhidos, predestinados, aos que predestinou, chamou, glorificou. Amado, isso nada invalida a obra de Deus. Mas esse evangelho, água com açúcar e fora, não tem nada a ver com o que Deus quer fazer na vida dos seus verdadeiros filhos. Olha o que o povo está vivendo aqui. Pega Hebreus 11, pega toda a galeria de Hebreus lá, os heróis da fé. Amado, tem muito trabalho. Eu fecho a introdução dizendo para você, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Olhe quem está ao seu lado e fala assim, o reino de Deus é tomado por esforço. Você está ouvindo a voz do Espírito nessa manhã? Diga amém no seu lugar. Coloca para mim o ponto 1 de hoje, fechei a introdução. O Jordão sempre aparece antes da terra. É o que eu estava falando até agora. Uma das coisas que mais chama a atenção nessa história, que Deus prometeu a terra. Mas Deus não removeu imediatamente o obstáculo. Deus te prometeu algo, Ele não vai remover. Eu achava, não... sentei aqui, agora vai, só toca o negócio, vamos. Os obstáculos vão estar lá. Na nossa vida não é diferente, igreja. Não existe conquista sem batalha. E antes de toda grande conquista, parece que Deus ele faz questão de não aliviar. Fala, Deus, não dá para dar uma aliviada? Não, porque se eu aliviar, você não vai aprender a lição e você não vai ser forjado. Aí você vai ser aquele filho Nutelinha, sabe? Que chama a mãe aí, chama a mãe, chama o pai. Deus quer que você tenha pés firmes, que você tenha... A Bíblia usa uma expressão, pés e mãos que não se vacilam, que não são frouxos. É isso que Deus quer que a gente venha ter, desenvolver. Então Deus ele não remove o Jordão estava entre o povo e a promessa. Qual que é o Jordão da sua vida? Para pensar aí. Isso revela uma verdade espiritual que é muito importante para todos nós. Toda transição, toda estação nova, ela vai exigir uma travessia. Fala comigo, toda transição, toda estação vai exigir uma travessia. Deus não estava apenas levando o povo de Israel para um novo lugar. Ele estava formando um novo povo, um povo maduro. Deus não está, eu falei quinta-feira, não é sobre uma mudança geográfica, igreja. Não é sobre uma mudança, era cinema, senão a gente vai reduzir um kairose espiritual a uma euforia da carne. Era no cinema, agora aqui é nesse lugar. Agora ela não é sobre, fala comigo assim, não é sobre uma mudança geográfica, é sobre uma nova estação espiritual que nós estamos entrando. Deus está desenvolvendo um povo maduro. Posso ouvir um amém da igreja? Então não era só transicionar eles de lugar. O Jordão não era apenas um rio. O Jordão apontava para algo. A gente precisa olhar para os marcos da Bíblia. O que apontava aquele Jordão? O que representava? Medo, dependência, ruptura, confiança e transição. O Jordão sempre vai apontar isso para nós. Medo do quê? De atravessar a barreira do terror. Transição, tem algo do outro lado. Dependência, de quem você depende. Vai apontar para nós uma confiança, se você ou não, e uma transição. Então esse era o último grande obstáculo antes da promessa. E talvez muita gente esteja pensando, olha, se Deus realmente estivesse nisso tudo, Ele faria mais fácil. E é justamente o contrário. Se Deus está nisso tudo, justamente Ele não alivia para que você venha aprender as lições do processo. Porque não é só uma mudança, como eu disse, geográfica, física, não é nada disso. Você sabe, muitas vezes, os maiores milagres, eles acontecem justamente diante dos maiores impossíveis. Quando você vê um grande milagre, alguém contando, é porque teve um grande impossível. É que a gente quer só o final da história. A gente, como geração imediatista, a gente quer pôr o miojo lá em 3 minutos, tem que estar pronto. A gente quer pedir o iFood, tem que chegar, se não chegar em 15 minutos, você já vai processar. Eu vou processar esse sushi aí que não mandou o negócio.
Eu vou negar os meus direitos, porque a gente é muito imediatista, só que não existe imediatismo espiritual. Fala comigo, não existe imediatismo espiritual. Então por que Deus está permitindo? Porque todo grande milagre, ele teve antes um grande obstáculo, senão não seria um grande milagre. A gente leu aqui o testemunho da Águia, recentemente lemos de outras crianças que nasceram, onde a Bia acabou de passar aqui com a Luísa, olha, podiam ter ido a óbito, a mãe e a filha. O que faz isso ser um grande milagre? O grande obstáculo, sim ou sim, igreja? Você quer viver um grande milagre? Presta atenção que você vai responder. Você vai entender. Se você está disposto e quer viver um grande milagre, se acostume, vão ter grandíssimos obstáculos na sua vida. Grandiosíssimos obstáculos. E isso é o que estava apontando o Jordão. Foi assim também o Mar Vermelho. Só que agora seria também novamente com o Jordão. Deus queria ensinar para o povo ali que eles, não iriam viver uma nova estação confiando na força deles, mas na presença de um Deus de Israel manifestado ali. Ou seja, o que Deus está nos mostrando e quer te mostrar nessa manhã, nessa nova estação que você está entrando, é para você entender que a dependência tem que ser total do Senhor. Tem 3 pessoas que entenderam isso. A dependência tem que ser total em quem, igreja? É nele. Tem gente que é muito no... Não, eu tenho contato, eu tenho aliança, eu tenho não sei o quê, eu tenho aquilo outro. A dependência tem que ser total no Senhor. Mas eu tenho estudo, eu tenho um grau superior. Você pode ter o que for, meu amado, e eu recomendo que você seja o melhor na sua área. Só que a sua dependência tem que ser no Senhor. Não no seu braço. Disse o profeta, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Era isso que Deus queria ensinar para aquele povo. Por isso nós precisamos aprender a ler de forma correta o que são os obstáculos que aparecem no meio do nosso caminho. Porque muitos param no obstáculos e acham que Deus abandonou. Bisfê, tem um grande Jordão na minha vida, Deus abandonou. Muitos acham isso, mas eu tenho que dizer para você da parte de Deus, o obstáculo não é um sinal de ausência de Deus, diga amém. Muitas vezes o obstáculo é o cenário onde Deus mais vai se manifestar na tua vida. E a gente fica ali com medo. Por que eu falei? O Jordão traz medo, resistência, dependência, travessia. O que vai ser da minha vida? Tem um grande obstáculo. Então tem uma grande dependência de Deus. Não era o melhor momento para nós mudarmos? Não era. Mas nós temos uma total dependência. O Deus que recolheu minha mãe, e eu falei aqui domingo de forma forte, e eu posso falar isso como filho, eu sei que isso soa difícil em muitos ouvidos. Bispa Solange está morta. Moisés estava morto. Esse mesmo Deus que recolheu Moisés foi o Deus que proveu Josué. Sim ou sim, igreja? Então creia que o Deus que recolheu a nossa saudosa mãe é o Deus que proveu essa liderança para esse tempo. Ele é soberano. Ele não nos deixou órfãos. Ele não nos abandonou. Ele disse que seria conosco até a consumação dos séculos. Ele disse que seria conosco, meu pastor David. Então nós precisamos entender essa soberania de Deus. E nessa hora nós precisamos de 2 virtudes. Qualquer força e coragem. É o que Deus tem nos falado. Segundo de hoje, põe para mim. Deus precisa ir à frente. Se você não entender isso hoje, meu amado, vai ficar difícil a sua vida. O problema de muito crente é que o crente quer tomar a fronteira, como eu falei quinta-feira. O crente quer ir à frente. Não, deixa que eu vou, Deus, me siga. Deus precisa, necessariamente Deus, ele tem que ir à frente. Existe um detalhe muito poderoso nesse texto que a gente leu aqui, que eu li todos os versos do 1 ao 17. Quem entraria primeiro no Jordão não eram os guerreiros. Não sei se você atentou aos detalhes. Eram os sacerdotes carregando a arca. Isso representava para eles a presença de Deus. Os guerreiros estavam ali, mas primeiro ia a glória. Primeiro ia a presença de Deus. A arca representava e apontava para isso. E isso para nós tem que ser muito profundo, porque Deus não estava ensinando, Deus não estava deixando de ensinar algo para eles. Deus ensina o tempo inteiro. Na sua e na minha vida a gente precisa aprender a entender essa frequência do céu, que é Deus falando o tempo inteiro. Deus está usando tudo para nos ensinar e que a gente está muito poluído com as vozes desse mundo. Há muitas vozes, disse o apóstolo Paulo. Elas têm sentido. Mas nós precisamos aprender a ouvir uma só voz, que é a voz do nosso Deus. E Deus estava ensinando algo para aquele povo. A conquista não começaria pela força militar. A conquista começaria pela presença do Deus de Israel ali. Porque para pensar, eles cruzando o Jordão, o próximo estágio para conquistar Jericó era eles gritarem. Me explica, meu amado, se Deus fala para você gritar, você fala, mas não, Josué, não vou gritar. Rodar 7 vezes, não vou. Eu rodar 7 vezes, não vou. Me dá uma bazuca, me dá um tomahawk lá, um míssil potente. Aí a gente derruba as muralhas. Eles estavam aprendendo, um capítulo antes, no Jordão. Ei, aprendam a confiar na presença de Deus. Porque lá na frente eles vão precisar entender que a arma não seria bélica, não seria um grande fusível, não seria nada disso. Tá ok? Não seria isso. Seria a presença do Deus vivo de Israel.
Ou seja, essa é a lição que Deus quer nos ensinar mais uma vez como igreja. A nossa força, igreja, não está em nada que não seja o Deus vivo. O Deus e a glória do Deus de Israel. Diga amém por isso. Olha o que diz o verso 10. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus, os gerazeus, os amorreus, os jebuseus. Verso 11, eis que a arca da aliança do Senhor, de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Ou seja, deixe com que a arca esteja à frente, deixe com que a arca avance. Israel não venceria porque eles eram fortes. Lembra Gideão com os midianitas também? Vira e mexe, Deus faz isso com o povo de Israel. Depois, Gideão está lá, aí eles começam com 32 mil homens a batalha contra os midianitas. Aí Deus fala, ô Gideão, tem gente demais aí, corta esse povo, tira, se não me engano, 10 mil. Aí depois fala, tem muito. Eles vão passar com quantos? Com 300. E aí o texto diz assim, lá em Juízes, olha, senão Israel poderia dizer, foi o nosso braço que nos livrou dos midianitas. Então Deus, ele faz coisas totalmente, amados, totalmente inexplicáveis, por isso que eu falo, fora da lógica. Quando nós começamos essa travessia, eu não estou falando só da compra do terreno, não, desde a transição, os irmãos não têm noção do que eu ouvi e ouço até hoje, de vozes contrárias, falando que nós somos loucos, que não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas talvez não tenham ouvido o que eu ouvi de Deus. E para ele pode ser loucura que a gente está vivendo. E é tudo ilógico, mas isso é fé. Por isso que eu falo, os nossos filhos vão contar uma história. Porque nós vamos atravessar o Jordão e nós vamos levantar um memorial. Vocês entenderam que eles levantaram um memorial. E nós estamos prontos a fazer isso. Mas não é sobre lógica, é sobre fé. Eles não venceriam pela força do braço deles. Eles eram muito numerosos, mas eles não venceriam ali pela estratégia que eles tinham, porque eles eram os melhores. Eles venceriam porque Deus estaria no meio deles. Deixa eu dizer algo para você, você só vai vencer quando você entender que Deus tem que ir à sua frente. Quando a sua dependência for total no Senhor. Então esse talvez seja um dos maiores perigos da nova geração. Qual que essa geração não consegue compreender muitas vezes? Eu não falo só dos jovens, tá? A geração cultural que nós vivemos hoje, como pensamento da sociedade, é achar que experiência, estrutura ou capacidade humana substituem a presença do Deus de Israel. Hoje você vê a pessoa, mas quantos seguidores você tem? Qual que é Amado, você acha que esse seguidor vai valer alguma coisa? Ela tem autoridade ou não tem? Amado, eu tenho autoridade porque tem um selo da promessa de Cristo na minha vida. Eu não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A minha autoridade não vem da minha carne, de quanto eu falo, de quanto eu ganho. A minha autoridade vem do Deus de Israel que habita em mim. É isso que nós precisamos compreender e viver essa realidade. Porque senão a gente vai tracionando toda a autoridade que tem que ser depositada nas mãos de Deus e a gente vai colocando em coisas sem perceber. E a gente vai olhando e vai tendo outros referenciais, outras métricas. Aí você começa a falar, não, aqui não, aquilo, aquele outro, aquilo. A métrica do mundo não é de fato a métrica do Deus. A métrica do reino. O reino trabalha com outra lógica. Olha para o reino, ele diz, o fraco é forte, o pobre é rico. É totalmente invertida a métrica do reino. Só que a gente muitas vezes está míope olhando para a nossa realidade. Por isso que Paulo diz que na nova aliança o justo não vive mais pelo sentimento, o justo vive pela fé. Agora, se eu quiser viver por vistas, ele diz, não é por vistas, é por fé. Não nos guiamos por vistas, nós nos guiamos pela fé. Então, o que sustenta uma travessia é Deus indo à frente. Fala com a sua boca, o que sustenta o avanço da minha vida é Deus indo à minha frente. Em Êxodo 33, 15, diz assim, se a tua presença, quem estava quinta-feira no culto? Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Isso aqui é Moisés. Moisés, quando Deus fala, Moisés, vai lá, aí Moisés fala assim, peraí, mas quem vai comigo? Vai mandar Arão, vai mandar Ur, vai mandar alguém para segurar meus braços lá? Aí Deus fala, não. A minha presença vai com você. Então, você veja que Deus, ele muda o povo de estação, Deus muda eles de lugar geográfico, mas Deus não muda. A Bíblia diz que ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então não pense que nós estamos agora no século 21. Amado, Deus continua sendo o mesmo. O amor dele não muda, a fidelidade dele não muda, os princípios dele não... Eu sei que a geração de hoje quer colocar um Deus hippie, um Jesus meio estranho assim. Amado, Deus, ele continua tendo todo o máximo poder e autoridade. Ele está sentado no trono, ele é Kyrios. Do original, ele tem todo o poder. Ele é Deus acima de tudo e todo poderoso. Então nós não podemos, tirar isso do nosso coração, porque senão vai ocupando outra visão de Deus e a gente vai perdendo a noção do que Deus quer fazer. Então uma nova estação sem o favor de Deus é apenas uma mudança de ambiente. E eu tenho falado, nós não vamos reduzir o que nós estamos vivendo como igreja a uma mudança de ambiente. É algo espiritual que nós estamos vivendo. Só que quando Deus ele vai à frente, a travessia ela se transforma em propósito. Fala com a sua boca, quando Deus vai à frente, a travessia vira propósito.
Então, quero fechar dizendo para você que não é a nossa força que vai nos fazer chegar do outro lado, é Deus indo à frente. Quando você vê aqui os vídeos, quando você vê a gente apontando, a gente gravando lá, não é a força do Bispo Fernando, não é o meu poder de comunicação, não é o meu network, não é nada disso, é Deus que vai à frente. Se Deus tirar, como diz meu apóstolo, o dedo mindinho desse ministério, tudo isso aqui cai. É Deus que sustenta, é Deus que vai à frente, é Deus quem nos toma pela nossa mão direita. Mais uma vez eu digo, nós não estamos no melhor momento, cenário, as águas do Jordão estão lá em cima. E Deus está falando, chegou a hora de vocês experimentarem de mais um milagre. Tem alguém que está disposto a ver o Jordão sendo cortado aqui, em nome de Jesus? Terceiro de hoje, vamos avançar. O milagre começa quando os pés tocam a água. Não vai abrir antes. Entenda isso na sua vida como um todo. Bispo Fê, eu vou pedir em casamento quando eu tiver 500 mil na aplicação, quando eu tiver tantos lá no meu fundo de tanto de imóveis, aí eu vou... queridão, se for esperar para pedir a charmosa aí em casamento, você ter tantas aplicações, o passivo, o ativo tal, é no caminho. É no caminho. Porque hoje a pessoa, não, tem que esperar. Sabe, existe uma expressão, eu queria trazer isso que as pessoas dizem assim, né, você não pode dar um passo maior do que a perna. Mas eu sei que, humanamente falando, a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas. E eu acho que essa expressão, ela cabe muito quando é uma loucura, quando é um devaneio da carne. De fato, ninguém tem que dar passo maior que a perna. Mas vai falar para Pedro lá naquele barco que ele não podia dar um passo maior que a perna. Vai falar para os caras aqui no Jordão que eles não podiam dar um passo maior que a perna. Ou seja, quando tem uma direção de Deus, amado, o passo tem que ser passo espiritual, tem que ser passo de fé. Precisa de duas coisas. O que precisa? Fé e força e coragem. É o que precisamos. E é o que Deus está falando para nós. O milagre começa quando os pés tocam a água. Então talvez essa seja a parte mais poderosa do texto. O Jordão não abriu antes do movimento. As águas só começaram a se separar ali, a gente lê o texto, quando os sacerdotes decidiram colocar os pés nela. Isso aqui é muito forte para nós. Deus ele poderia ter aberto o rio antes que eles. Deus poderia ter falado, vocês vão chegar lá, vai estar tudo pronto, o mar vai estar aberto, o milagre vai acontecer à distância. Mas Deus decidiu agir depois do passo de fé daquele povo. Isso nos ensina algo espiritualmente. Isso tem que falar conosco na nossa realidade hoje de vida. Nós vivemos no meio de uma geração, igreja, que quer garantia antes da obediência. Quais são as garantias que eu tenho? Cara, com Deus, a garantia é o sangue dele na cruz, e ponto final. Se eu fosse esperar uma garantia humana para estar vivendo tudo que eu estou vivendo, não tem. Ou eu acredito no que Deus... Ou eu acredito numa palavra, ou eu vou ser alguém humano e vou tentar ficar jogando com a igreja. A gente começou lá sem nada. Vamos, Deus vai dar uma terra. Que terra? Eu já contei inúmeras vezes. Deus falou, é tempo de compra. Não tínhamos recursos, não tínhamos nada. Deus falou, é tempo de compra. Eu vou lutar contra Deus. Chamei a direção da igreja. Mas Fê, não tem como. A gente faz contas aqui. A gente tem uma direção, a gente tem pessoas peritas para isso. Olha, não tem como. Eu falei, tá bom, mas Deus está falando. E quem que estava certo? Nós ou Deus? Deus. E de novo, quando chega nesses lugares do Jordão está alto, eu sempre me pergunto, Deus, e agora? Deus fala, eu abri o mar lá atrás, eu vou abrir o Jordão, Fernando, confia. Mas é desesperador na nossa carne. Humanamente falando, é desesperador. Mas nós precisamos entender que a lógica da fé é essa, não é a lógica humana, não é o que nós vemos por os nossos olhos. Então a fé, igreja, não é ausência de medo. Eu posso dizer para você, por mais que eu esteja aqui engajando você, pregando sobre fé, a nossa humanidade, nós vamos ter muitas vezes medo. Agora a fé é continuar andando mesmo diante do impossível. Isso que é fé. Tem um impossível, tem um Jordão. Pô, eu tenho um medo de atravessar. E se tivesse lá uma piranha, alguma coisa? Vai, só vamos. Vamos mesmo, por quê? Porque Deus está mandando ir. Então talvez os sacerdotes eles tenham ali sentido medo antes de entrar naquele rio. Estava transbordando. Parecia loucura aos olhos humanos, mas existe um momento que a palavra de Deus precisa se tornar maior que a circunstância. Eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã, que você precisa entender isso. A palavra de Deus hoje, ela precisa se tornar maior do que a circunstância que você está vendo. Eu estou pregando para você e para mim, tá bom? A palavra de Deus ela tem que se tornar maior do que a circunstância que a gente está vendo. Eu não sei o que você está vendo, mas a circunstância... Talvez muita gente estivesse falando, ou esteja falando hoje, olha, você não vai ver o Jordão abrir, olha o tamanho da água. Sabe aquela vozinha que fica aqui? Você não vai ver, não tem como. Melhor você permanecer parado na margem. Espera cortar, sabe? Espera e você corre. E Deus está falando, não vai cortar enquanto você não pisar lá. João 20, 29 diz assim, disse-lhe Jesus, porque me vistes, creste? Essa aqui é para todos nós, hein, essa manhã. Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurado significa feliz. Felizes são os que não viram, mas creram. Amados, se tem um povo que vive pela fé, somos nós. Jesus estava pregando para nós aqui, lá no passado. Isso aqui é uma palavra apontando para a gente. Porque nós somos o povo da fé. Nós não vamos ver Jesus até que Ele venha voltar à sua igreja com seu corpo glorificado, sentado num cavalo, na sua coxa vai estar escrito Rei de Reis, Senhor de Senhores. Eu quero ver isso aí, amado. Tem alguém mais que é da guerra igual eu? Da bomba explodindo? Eu quero ver Ele vindo num cavalo, chama de fogo.
aqueles que vão falar, no seu nome fizemos milagres, no seu nome... Ele fala, não, eu conheço, apartava de mim. O selo abrindo, a trombeta trocando. Mas que Deus nos permita ver isso. Mas se nós não vermos, nós somos os bem-aventurados. Porque nós cremos mesmo sem ver. E qual que é a métrica de hoje? Se eu ver, eu creio. Eu vou lá, vamos levar um profeta lá na igreja. Se eu ver a mulher soltar a muleta e pular e rodar, aí eu creio. Amado, creia antes de ver. O Jordão não precisou abrir aqui. Eles precisavam crer antes. Existem milagres que só acontecem depois que os pés tocam as águas. E Deus quer falar isso para você hoje. Os pés precisam primeiro tocar a água. Se nós estivéssemos lá na nossa antiga igreja, esperando, acontecer alguma coisa. Eu estou esperando aqui, Deus está apontando. Mas chegou um tempo que Deus falou, vocês estão rodeando demais esse monte. Virados para o norte. É hora de avançar. Você acha que a gente não tremeu nas bases? Com a estrutura que a gente tinha. Aí agora, sem a minha mãe, eu vou falar algo para você, que eu ouvi, para você entender, porque você acha que eu estou sentado às vezes e tem só voz falando, vai lá, uhul, glória a Deus. Ora para tua mãe sair viva, porque se não sair a gente está lascado como igreja. Eu ouvi isso. Ora para o milagre acontecer, porque se não acontecer, a dependência dessa pessoa estava em quem? Na Bispa Solange. Não estava em Deus. Eu, como filho, naquelas lives ininterruptas, orando, clamando pelo milagre, minha mãe ali, 51 dias de intubação. Ora para sair, porque se não sair, a gente está perdido como igreja. Ou seja, se não tiver ela, lascou. Amado, ela não está, e nós continuamos firmes, avançando, crescendo, porque a nossa dependência nunca esteve em uma pessoa, a nossa dependência está em um só. O nome dele é Senhor Jesus Cristo. E quando a nossa dependência está nele, amado, ele faz milagres, proezas e maravilhas. Nós estamos só começando os melhores anos da nossa igreja. Por quê? Porque hoje é o primeiro dia do resto da nossa existência como igreja. Agora, se nós estivéssemos presos no passado, como muitos ficaram e ficaram parados aí no meio, a bispa foi embora, não sei o quê. Amado, estavam lá, na dependência dela. E eu estou falando no lugar de filho. Imagina eu ter que pregar isso aqui para você, ter que consolar a igreja como filho. Mas porque eu entendi que a minha dependência nunca estava na minha mãe, nunca esteve na minha mãe. A minha dependência tem que estar no Deus vivo. Uns confiam em carros, disse Davi, outros em cavalos. Uns se curvam e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. Você que continua aliançado com esse altar, você se levantou e ficou de pé. Você entendeu o que é dependência em Deus. Você entendeu o que é marchar mesmo sem ver. Você entendeu o que é você colocar Deus à frente da sua peregrinação. Você entendeu isso? Me ajuda com quem está só falando assim. Você entendeu o que é dependência de Deus. Diga isso. Nós entendemos o que é dependência de Deus. Quarto, a nova estação exige o quê? Você já entendeu isso? A minha esposa fica aqui na frente só jogando gasolina em mim. Bora! Vai! Vai, homem, eu preciso de você, mulher, porque só Jesus. Josué 1:6 diz assim, ser forte e corajoso. Diga comigo, força aí. Porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento. Amado, estou pregando para mim e para você de verdade. Porque as águas do Jordão estão bem altas. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Isso aqui é o que Deus falando para mim. Fernando, só não sai da graça. Só não sai da nova aliança. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar, e eu tenho feito isso com amor a Deus, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E vem o 9 agora que você tem que tatuar no seu coração. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amado, Josué 1 inteiro, se você for ler, Deus falando, força aí. É o que você precisa desenvolver hoje, nessa manhã. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, precisa entender que Deus quer que você seja forte e corajoso. E esse texto nos ensina algo importantíssimo sobre força e sobre coragem. Coragem não é algo automático, meu amado. Se você falar, bispo, você tinha essa coragem lá atrás? Não tinha. Coragem, ela vai sendo desenvolvida conforme você vai dependendo de Deus. Quanto mais você depende de Deus, mais você vai se tornando corajoso e forte. Deus está falando para você hoje, só confia. Porque daqui 5, 10, 15 anos você vai estar muito mais forte do que você está hoje. Bispo, você tinha tudo que você precisava para liderar a igreja? Quando aconteceu há 5 anos, eu vou dizer para você, tudo, não tenho nem hoje. Mas eu tinha o necessário, Deus não me deixou desprovido. Eu tinha o necessário que aquela estação precisava. E o resto eu fui desenvolvendo no caminho, com dependência, força e coragem em Deus, com os olhos nele. Por isso, quando eu olho e prevejo a curva dos próximos 10 anos, a gente vai estar muito mais forte. A obra vai crescer muito, a gente vai avançar. Muitas coisas, famílias vão chegar, muitas, mas nós já vamos estar muito mais fortes e corajosos. Por isso que eu falo, não dá tempo de você ficar no deserto perdendo tempo. E o que está acontecendo? Amado, levanta, vamos, Deus está forjando você para algo maior lá na frente.
E quando chegar lá na frente, você tem que estar pronto para aquilo. Eu costumo dizer, pior do que você não ter uma oportunidade é você ter a oportunidade e não estar preparado para ela. Então esteja preparado, esteja forte, para quando Deus abrir uma oportunidade para você, falar, Deus, eu aprendi a lição lá atrás. Agora pode mandar aqui. Pode mandar, Deus. Porque o Senhor colocou em mim, eu não enterrei o talento. O que eu fiz? Eu multipliquei o talento, servo bom e fiel. Alguém quer ouvir isso da parte de Deus, servo bom e fiel? Eu quero ouvir. Então o deserto ele era difícil, mas ele era conhecido para aquele povo. Tem gente que está vivendo algo difícil, mas foram 40 anos lá. Era difícil o deserto? Com certeza era difícil o deserto. Tinha serpente, tinha isso, tinha frio, mas era conhecido para eles. E muitas vezes a gente consegue se acostumar com o difícil quando a gente conhece. Agora eles vão pisar em algo novo, novas guerras, novos desafios, nova realidade. E é exatamente por isso que muitas pessoas permanecem anos no mesmo lugar, não por falta de promessas, porque eu sei que eu e você temos promessas da Bíblia, mais de 7.000 promessas. Mas as pessoas ficam paradas no lugar por medo da travessia, sabia disso? Pessoas chegam nesse lugar do Jordão e falam, mas e agora? Eu vou ou não vou? Elas têm medo da travessia. O medo sempre vai tentar convencer você a permanecer no lugar que você está e fala para você assim, o lugar que você está é muito mais seguro. Pedro, o barco é seguro, não sai. Só que se você não sair, você não vive um milagre. Se você sair, você vive um milagre. E agora? Você consegue entender? A gente quer ficar parado e fala, Deus faz tudo aí. Deus prometeu, Ele vai fazer. Ele prometeu, Ele vai fazer, mas Ele faz o natural, Ele faz o sobrenatural. O natural quem faz somos eu e você. O natural somos nós, meu amado. Então, muitas vezes, as pessoas estão lá acostumadas. E pessoas que estão vivendo, talvez, nesses lugares há muitos anos, muito tempo, talvez elas estão vivendo o quê? À margem do Jordão há muito tempo. E Deus está falando, você não vai atravessar? Chegou a hora de marchar. Então, hoje, Deus está chamando essa igreja para uma travessia de fé. Põe para mim na tela. Quem quer viver o novo de Deus precisa ter o quê? Força aí. Você está lendo ou você está... Tem que ter força aí de sair da margem. Amado, se você quer viver o novo de Deus, tem que ter força e coragem. O reino é conquistado pelo esforço. Eu quero, eu desejo. Amado, querer e desejar é muito bom, é o primeiro passo, mas você vai ter que ter força e coragem de mover os pés. Eu sei que eu estou pregando para você. Vai ter um Jordão transbordando, você vai falar, meu Deus. E Deus vai falar, vai, força e coragem, meu filho, vai, força e coragem. Me ajuda a pregar para quem está do céu, falando assim, tenha força e coragem para viver algo novo da parte de Deus. Tem força, coragem e calor, meu amado. É isso que tem. Quinto, vamos finalizar. Deus quer que existam memoriais da travessia, o que eu falei agora há pouco. Depois que o povo atravessa, Deus manda Josué pegar as pedras e levantar um memorial. Está lá no verso 6 do Josué 4. Para que isto seja por memorial, ou por sinal entre vós. E quando os vossos filhos, no futuro, os filhos dos nossos filhos vão crer no mesmo Deus que nós cremos, meu amado. E quando esses nossos netos e bisnetos no futuro perguntarem dizendo, o que significam essas pedras? Vocês vão dizer, esse é o sinal que Deus fez as águas do Jordão cortarem. Este é o sinal que lá em 2021, 22, 23, 24, 25 e 26, aquela igreja estava ali, talvez, com as águas do Jordão transbordando, mas Deus fez as águas pararem. E você vai contar essa história como eu para essas próximas gerações, meu amado. Isso aqui é muito lindo, porque Deus sabia que um dia as próximas gerações iam perguntar, o que significam essas pedras? Não sei você, mas o meu filho já pergunta, papai, e lá na sede vai ser assim? E vai ser assado? E eu falo, filho, vai ser como Deus quer que seja. Você viu que a gente passa uma maquete aqui, né, do 3D na hora do ofertório. Deixa eu falar, não vai ser essa maquete 3D, você já entendeu isso, né? Por isso que eu falei, grava o Drops lá no meio do barro, da terra, porque os caras estão no cinema, ar-condicionado central, os caras estão com um telão, vai chegar lá no toco, vai falar, não, eu preferi o cinema. Se alguém murmurar lá, amado, eu vou passar um machado em você. Eu vou te pôr lá no saibro do tênis, vou fazer você rolar naquela terra, vou falar, roda aqui, você vai aprender agora o que é. Nós vamos chegar com o melhor que nós temos, que é o que Deus proveu para esse momento. Com segurança, com, enfim, a estrutura necessária, e o resto a gente vai conquistar no caminho. Por quê? Porque vão ter gigantes na terra. Jericó, depois tem Ai, depois tem Betel, e é conquistas, porque a terra toda é nossa, meu amado. Mas você tem que estar pronto para isso. Isso tudo é muito lindo que a gente está vivendo, contando para os nossos filhos, e que você já possa começar a contar para eles. Filhos, Deus está fazendo um milagre na nossa vida. Deus está fazendo algo sobrenatural. A Kiara veio aqui no comecinho do culto. Papai. Faltam quantos cultos para a gente sair daqui? Eu falei, 3, filha, e dá graças a Deus por isso. E eu também dou o meu cartão também, porque a gente vai sair desse shopping. Oh, glória a Deus. Meu Deus do céu, isso aqui é um furo na conta. Sair daqui, quando acaba isso aqui, sabe o devorador? Quando sai daqui.
Quando acaba o cinema, você sai aqui na praça, já vem um devorador, o gafanhoto, o migrador, vem todos eles juntos. Eu falo, Jesus, cartão, eu quero netão, eu quero batata, eu quero não sei o quê, eu quero pelúcia, eu falo, Deus, afasta de mim esse cálice, Pai. Figurinha, quero figurinha. Alguém dá figurinha pro meu filho, em nome de Jesus, ajuda o seu pastor. Troca com ele. Eu quero isso, eu quero aquilo, papai, eu quero isso, eu quero aquilo, amado. Estamos respirando por aparelho, mas Deus é o nosso provedor. Quem tem o provedor tem a provisão. Diga glória a Deus por isso. Amado, aqui também pode ser considerado, não é você, sai daí, Naldo, senão vão achar que você que é o migrador. Sai daí. Quando você passar por essa porta, você vai entrar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, vai estar um McDonald's, um Pecorino, vai estar lá, o Senhor é comigo, não, teu vara, teu cajado me consolam. Esse é o vale da sombra da morte do Pai. Vamos terminar esse culto em nome de Jesus. Amado, o reino de Deus sempre constrói memoriais. Memoriais de milagres, de fidelidade, de provisão e de travessia. Fala comigo, milagres de fidelidade. Na verdade é memoriais de milagre, fidelidade, provisão e travessia. Nós estamos construindo. Por que a gente está gravando tudo? Porque eu aprendi há 5 anos que a gente precisa registrar o que Deus está fazendo. Senão quem está fora vai querer contar da sua ótica o que Deus está fazendo no nosso meio, e eles não sabem o que Deus está fazendo no nosso meio. E eles vão reduzir o que Deus está fazendo. Então que a gente aprenda a escrever livro, narrar, filmar, tirar foto. Nós temos que levantar os memoriais. Eu acredito que nós estamos vivendo exatamente isso como igreja. Daqui muitos anos, alguém ainda contará sobre essa travessia. Talvez nós não vamos estar aqui, mas os nossos netos vão contar dessa travessia. Sobre todo esse processo, sobre o que Deus fez, sobre o que Deus, não só mudou a gente geograficamente, sobre algo que marcou gerações. Eu quero ir para o final dizendo para você que toda grande travessia deixa memoriais para as próximas gerações. Na sua vida, aprenda a contar o que Deus fez. Eu e a mamãe lá, conte no seu casamento, conte para os seus, sente eles à mesa e conte. Tenha os marcos e os memoriais na sua família. Não deixe o inimigo, apagar isso. Lembre, traz foto. O papai era assim, a mamãe era assim, isso, o papai era gordo. Você viu o papai naquele telão, filho? O telão que engorda. Eu não era daquele tamanho, mas o papai era grande. Aí quando um milagre, né? Eu começo ali, isso aqui. Aí quando vem na outra imagem. Amado, eu preciso finalizar dizendo para você que o Jordão estava transbordando. O cenário ali, ele era impossível. Mas Deus não mandou o povo voltar. Deus mandou o povo avançar. Talvez você esteja hoje, como eu, vivendo algo assim que você fala, meu Deus, será que a gente volta? Será que a gente fica parado aqui? Mas Deus mandou o povo avançar. Deus nunca vai mandar você retroceder. A Bíblia diz, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Entretanto, nós somos dos que avançam para a salvação. Nós estamos avançando, meu amado. Todo lugar de retrocesso é Egito. É que a gente toca no Jordão, às vezes a gente fala, mas no Egito, o que eles falavam? Tinha panela, tinha carne nas panelas. Olha o saudosismo do povo. Lá tinha carne, vamos voltar. Amado, tinha carne, mas aqui vocês vão plantar. Aqui tem uma terra para vocês. Aqui é algo definitivo. Lá era uma mentalidade de dependência. Lá era uma mentalidade de escravo. Depois, no meio do deserto, uma mentalidade de peregrino. Tinha o suficiente para vocês. Agora aqui em Canaã é mais que o suficiente. É essa mentalidade de proprietário de terra que Deus quer colocar dentro de nós, meu amado. Só que tem que abrir mão de toda essa visão do passado. O Jordão estava transbordando, era um cenário impossível. Então, igreja, eu finalizo dizendo para você, existem milagres que só serão vistos depois que você tiver coragem de pisar os seus pés nas águas. Talvez essa seja a palavra que Deus tem mais falado para nós nessa manhã. Não permaneçam parados na margem. Essas últimas semanas nós estamos vivendo como igreja. Eu sei que você está vivendo algo, mas como igreja, as águas do Jordão cresceram de uma semana para outra. Aí eu falo, Deus, de novo, Pai. A gente está aqui parado, a gente tem que avançar. Será então que a gente vem e reprograma com a igreja? Porque vocês imaginem o que é a gente transicionar tudo que a gente tem que transicionar. Quantos contratos, quantas escrituras, quantos trabalhadores, quantos empreiteiros. Amém, meu Deus? Quantas coisas nós temos que fazer. E aí as águas vão transbordando e você fala, Senhor, será que a gente se antecipou? E aí Deus vem falando, Fernando, as águas, os pés precisam tocar as águas. Mais uma vez a igreja precisa ver um milagre. Chegou a hora de ver. Era 50 mil na conta e vocês compraram uma propriedade de 6 milhões. Vocês se lembram desse milagre? Não tinha de onde vir, não tinha como. Vocês assinaram sem um recurso e vocês vão pisar nessa terra. E aí nós precisamos lembrar dos feitos do Senhor para que a gente venha trazer, essa fé e essa coragem, meu amado. E aí a gente precisa começar a confiar mais na direção de Deus do que nas águas do Jordão. Tem alguém comigo aqui nesse lugar? Então eu chego nesses últimos
9 minutos, dizendo para você, se você está como eu, com as águas do Jordão transbordando, confie mais na direção do céu, porque o mesmo Deus que sustentou eu e você no deserto, é o mesmo Deus que continua nos sustentando na travessia, amém, meu amado? Bispo Fê, que águas que vocês estão vivendo? Muitas. Na saúde, nas emoções. Quais são as águas do Jordão? Nos recursos. Eu entendi algo. Amém, minha esposa? A minha esposa está aqui, respirando, a gente está aqui, crise renal. Só Jesus, as águas. Eu falo, Cíntia, a gente não pode parar. A gente só tem que avançar. Ela, não sei se eu vou lá para a internação, se eu vou para o culto. Vamos para o culto, porque Deus vai fazer um milagre na tua saúde. Mas o médico falou, você tem que ficar aqui, se der essa pedra. Em nome de Jesus, essa pedra já foi desfeita, assim, em nome de Jesus. Aí as águas começam, aí os levantes, aí os rumores, aí as pessoas. Aí eu aprendi algo também, os recursos financeiros. Eu aprendi, a visão sempre vai ser maior que o recurso. Eu estou pregando para alguém que precisa entender isso. Eu não sei qual que é a dimensão da sua para nós, a visão sempre vai ser maior que o recurso. Por quê? Porque Deus quer se mostrar o Deus da provisão. Eu estou desde o momento que meu pai está pregando no ofertório, eu estou lutando com a minha carne para fazer algo nessa hora. Eu estou assim, sabe, eu fico, Deus, não. E eu vou fazer porque eu entendo quando Deus dá uma direção. Eu tenho 6 minutos para falar algo para você. Isso que eu vou fazer agora aconteceu, pelo que eu me lembro, 3 vezes como igreja. Não é algo habitual nosso. Mas eu entendo que Deus quer mostrar o Deus da provisão. Nós temos desafios enormes nessa próxima semana, financeiros como igreja. E eu sei que você já ofertou a Deus, talvez você já tenha dizimado, mas eu não posso fechar os meus ouvidos à voz que o Espírito está me falando desde o momento do início desse culto. E eu queria dizer para você que nós como igreja precisamos ver as águas do Jordão baixando. E Deus, Ele dá uma visão, já ensinei como é que funciona o processo. Deus fala com o líder, dá a visão para o líder. O líder reparte a visão com o povo. Mas a conquista não é do líder, a conquista é de todo o povo. Ou seja, Deus quer que nós como igreja avancemos esse Jordão. Então eu venho aqui, eu não sou esse pastor que vocês conhecem aí fora, que fica o tempo inteiro pedindo dinheiro. Mas eu entendo, amado, que é no poder, na unidade, é na unidade. Babel significa isso, eles estavam em unidade construindo uma torre para chegar nos céus. E Deus viu que na unidade eles iam fazer aquilo, eu entendo. Só que o coração daqueles caras lá em Babel era um coração perverso. E Deus vai lá e confunde eles. Mas o que nos ensina a Torre de Babel? Que a unidade é poderosa. Quantos creem nisso? Quantos amam a casa de Deus? Quantos amam de fato a casa? Eu amo a casa de Deus e eu quero construir a casa de Deus. Portanto eu queria que você, se isso fala com você, que você pudesse hoje, sabe aquela força a mais, aquele sprint final. Nós temos mais 3 cultos aqui, nós precisamos honrar todos os nossos desafios. Nós precisamos começar uma empreitada lá. Existem pessoas trabalhando lá, existem voluntários, existem pessoas, Deus já está começando a fazer um milagre. Mas a Bíblia diz que o recurso atende a tudo. Então se você que ama essa casa e que está entendendo o que nós estamos fazendo como igreja, se você não entende, mas não se sinta constrangido. Eu sei que tem visitantes aqui hoje, não se sintam constrangidos, mas eu não posso impedir o Espírito, eu não posso negar o que Deus está mandando eu como pastor, como líder dessa casa fazer. Se você puder plantar uma semente generosa nessa hora, você tem as quantias, você tem a forma, o Bispo Bill está com uma salva aqui, você pode procurar ele. Mas eu queria que você fizesse isso com amor a Jesus. E eu vou fazer isso nessa hora de forma profética, amado. Se você puder fazer junto comigo, sabe aquele sprint a mais, você que já correu uma corrida, você sabe. Eu falei desde o início, a nossa corrida rumo à sede não seria uma corrida de 100 metros, seria uma maratona, amados. E nós estamos chegando, sabe, talvez no quilômetro 21 dessa maratona, ou no 30, não sei, são 42. E Deus está falando para nós, recobre ânimo, porque eu farei maravilha no meio de vós. Então nessa hora, amado, tem irmãos que já estão fazendo isso. Eu louvo a Deus pelo seu coração generoso. Como eu disse, 3 vezes isso aconteceu em todo o ministério, onde nós fazemos mais um momento de sementeira. Mas eu creio que é o que Deus quer nos mostrar como provisão. E nós vamos chegar aqui no domingo que vem falando de um grande milagre que nós vamos viver essa semana como igreja. Então se você puder pegar o seu celular, se você quiser fazer isso, os bispos estão aqui, os pastores da igreja, tenha liberdade nessa hora. Mas nós vamos plantar uma semente de amor, porque a Bíblia diz que a nossa semente, o nosso pouco nas mãos de Deus se transforma em muito. Enquanto eu faço aqui a minha semente, faça a sua no seu lugar. Eu quero dizer algo para você. Aquele menino na multiplicação dos pães e dos peixes, ele pegou tudo que ele tinha e colocou nas mãos do Senhor. E o pouco que ele tinha alimentou, meus amados, 5.000 pessoas. Alimentou mais de 5.000, porque ali tinham mães com filhos, as esposas. Eu creio que a nossa semente hoje vai alimentar muitas pessoas. Quando nós falamos que nós estamos aqui para servir uma próxima geração, a semente que nós plantamos hoje, ela sai do nosso bolso, mas ela não sai da nossa vida, é algo espiritual. Então que você possa ouvir a voz do seu Josué hoje
Com muito amor eu falo isso à sua vida. Vamos juntos, igreja, atravessar esse Jordão. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Se você, como eu, já fez a sua semente, fica de pé no seu lugar. Eu quero terminar orando por você. Depois, se você procurar eu, o Bispo Rai, algum dos bispos, fazer isso em particular. Amados, chegou a hora dos nossos pés pisarem nas águas. Amém. Chegou a hora de nós pisarmos na água. Chegou a hora dos nossos pés pisarem. Chegou a hora dos nossos pés, sabe, avançarem. Oh, Jesus. Obrigado, Pai, porque nós estamos entendendo o Teu favor nesse tempo, Jesus. Obrigado porque nós estamos entendendo. Eu fiz uma oferta aqui, o meu presbítero falou: Bispo Fê, eu ofertei 1.000, eu também ofertei 1.000. Se você, não é sobre quantias, é quanto você tiver no coração, mas não é sobre valores. O que semeia pouco, colhe pouco, semeia com abundância, colhe com abundância, mas diz que Deus vê o nosso coração, é isso, o fruto da generosidade. Eu quero declarar, terminando esse culto: Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado, Jesus, por esse momento profético que nós estamos vivendo. Obrigado, Pai, porque quando nós plantamos uma semente na Tua casa, essa semente, Pai, ela prospera de forma sobrenatural. Oh Deus, obrigado, porque hoje nós estamos vendo as águas do Jordão sendo cortadas, Pai. Obrigado, Jesus, porque esta obra não é humana. Essa obra não é, Pai, uma obra de um menino. Essa obra não é obra de um homem, Pai. Essa não é uma obra, Senhor, de uma família. Esta é uma obra Tua, Jesus. Oh, Pai, essa não era uma obra da minha mãe e do meu pai, Jesus. Essa é uma obra Tua, tá? E nós como igreja estamos avançando, Jesus. Pai, eu sei que pessoas entraram aqui hoje, assim como nós, com águas do Jordão transbordando. Mas, Pai, em 3 minutos nós podemos ver essas águas sendo cortadas, Jesus. Portanto, meu amado, eu convoco você a erguer um clamor agora no seu lugar. Eu convoco você a usar a tua trombeta. A palavra de Deus diz que muito pode a súplica do justo. Não espere eu dirigir a oração, que Deus quer ouvir dos teus lábios. Levante suas mãos aos céus e comece agora. Comece, como diz a palavra, a invocar o Deus de Israel. É o Deus que tem um novo tempo, uma nova história para as nossas vidas. Deus, nós cremos no que o Senhor está fazendo nesse tempo. Nós cremos no que o Senhor está fazendo nos nossos corações. Nós cremos no que o Senhor está falando dentro de cada um de nós. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos trouxe até aqui. E agora, Pai, os nossos pés estão pisando nas águas do Jordão. E essas águas, Pai, elas serão cruzadas. Nós declaramos as águas sendo cortadas. Nós declaramos, Jesus, que essas águas, Jesus, essas águas, Pai, elas se amontoarão na esquerda, elas se amontoarão na direita, como foi lá no Aribá, Pai. Jesus, eu creio, os pés passarão enxuto. Nós passaremos de uma margem a outra. Nós levantaremos um memorial, porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Quantos creem que Deus tem o melhor? Digam glórias a Deus. Diga isso. Deus tem o melhor pra mim. Eu creio, Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido foi, não se comparará com o que há de vir. Só aqueles que creem no futuro digam: Deus tem o melhor pra mim. Aleluia! Deus tem o melhor pra mim. O passado fica no passado. O deserto ficou pra trás. Não se compara com o que há de vir. Ele tem. Vamos dar corpo a isso, diga: Deus tem o melhor. Oh, aleluia, aleluia. Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido foi, não se compara com o que há. Ele tem, ele tem, ele tem. E Deus tem o melhor pra esta casa, Deus. Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido foi, não se compara com o que. Diga mais uma vez: Ele tem, Ele tem, Ele tem. Deus tem o melhor. Eu creio.
Uma nova história Deus tem pra mim. É um novo tempo, igreja. É avanço. Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei. É a boca dele que nos anuncia um novo tempo, uma nova estação, uma nova história Deus tem pra mim. Eu creio, meu Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Eu te abençoo. Levante suas mãos, deixa eu ouvir a tua voz, diga. Uma nova história Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, eu te abençoo. Uma nova história Ele tem. Deus tem pra mim. Pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, eu declaro sobre a tua vida um novo tempo de Deus. Eu saio daqui declarando sobre a tua vida novos céus, novas terras. Eu declaro que sobre a tua vida, sobre a tua família, a tua casa, teus negócios, as tuas emoções, um novo tempo se começa, um novo tempo se inicia, uma nova estação. O Jordão está sendo cortado e hoje nós avançamos como igreja. Eu profetizo, amado, uma nova estação está surgindo. Não mais o opróbrio do Egito, não mais o opróbrio do deserto, não mais escassez, não mais amados, mais que o suficiente. Receba em nome de Jesus esse novo tempo na sua vida. Receba em nome de Jesus esse novo tempo nas suas conquistas. Receba esse novo tempo nas suas emoções. Receba esse novo tempo na sua saúde. Se você é da fé, olha no olho de quem está do seu lado e começa a declarar: Deus tem um novo tempo para você. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem um novo tempo para a tua história. Deus tem um novo tempo para a tua casa. Deus tem um novo tempo para esta igreja. Deus tem um novo tempo. Ele tem. Ei! Aleluia! Você está crendo no que está acontecendo aqui nessa manhã? Você pode terminar cantando isso em alto bom som. Tudo que foi perdido ficou no passado e hoje é o primeiro dia da conquista. Vamos, igreja, uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, eu ouvirei de sua boca. Mais uma vez, o mais alto que você pode é o nosso Deus. E uma nova história Deus tem. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, eu ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Os abençoados façam barulho ao nosso Deus. Aleluia! Estenda sua mão na direção do altar. Que a graça, o amor, as doces consolações e manifestações do Espírito Santo sejam constantes e permanentes sobre a tua vida. Vai nessa força, homem valente. Vai nessa força, mulher de Deus. E se você crê que as águas foram cortadas, diga glórias a Deus. Bom dia, igreja bendita. Abraça quem está do seu lado e diga: hoje as águas do Jordão foram cortadas. Até amanhã, culto de oração e confissão. Bom domingo, igreja. Tchau.